Salve, salve, galera do audiovisual. Aqui é o Paulo Mariano para mais um podcast, para mais um EloCast. Esse podcast da Elo Produtora é o nosso terceiro episódio e hoje eu trouxe um cara especial que domina a publicidade no Brasil e fora do Brasil também, porque esse cara é muito premiado. E você quer conhecer o nosso convidado? Espera um pouquinho depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Voltando aqui pro nosso estúdio, o estúdio da Elo Produtora, e agora eu tô com um cara aqui fantástico, ele é incrível, ele é inspiração para muitas pessoas aqui na nossa cidade e no Brasil inteiro, porque ele é um cara que tem dons especiais, tem dotes especiais. Eu tô falando agora com o Neto. Ô Neto, prazer, meu irmão. Obrigado pelo convite, Paulinho. Prazer estar aqui com você. Obrigado demais por você ter aceito. E a gente tem uma história junto no audiovisual, na publicidade. E mais antes da gente começar a fazer esse nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Neto? Quem é a Dot Publicidade? Bom, eu sou o Neto Palermo, né? E sou diretor hoje na Dot, juntamente com o Biasoli. A Dot é uma agência de publicidade que já completa 25 anos nesse ano de 2025. Fui empresário de outras áreas e tudo, mas a publicidade, como o nome diz, né, é o nosso dom, a gente está presente aí no mercado há muito tempo. Legal. E, você tá falando 25 anos, cara. 25 anos de história. Tem muitas pessoas que vão estar assistindo esse podcast e ouvindo, elas não têm essa idade. Sim, muitas pessoas trabalham conosco lá, não têm essa idade. E aí a gente para e pensa, eles que não têm nem ideia como era a publicidade naquela época. Como que era, né, aquela época a publicidade? Publicidade é analógica, né? Eu inicio já com a entrada dos computadores, então quando eu inicio já tem a ferramenta computador, mas ainda tinha, sim, o trabalho manual. Nessa época, a parte de fotografia, né, a parte era mecânico ainda, todo analógico, né, a parte de desenho, aerógrafo, enfim. Mas ali já começa a ter o Photoshop 1, já começa a ter essa migração para o mercado mais digital. Mas é isso, a gente tinha uma internet, mas a internet muito precária na época, era como se fosse um meio de comunicação. De manhã chegava, conectava, no final do dia conectava e devolvia os e-mails, né? Basicamente era essa tecnologia que a gente tinha na época. E o fax, né? Para quem não conhece, o fax era nosso envio de layouts aí à distância. Você enviava por fax e o cara aprovava lá do outro lado. Não enxergava nada, né? Não tava tudo certo. Sem cor, porque era preto e branco. Preto, né? E branco e borrado, né? Caramba. Que era por frequência, né? Então, assim, mas era o que tinha e funcionava bem. Era uma época ainda de tempo, né? Vamos dizer. O mercado hoje, ele rege pelo tempo. Na época, a criação, a criatividade, o dom artístico mesmo, ele ainda era o que fazia diferença entre os players aí do mercado. Legal. E você começou sozinho lá há 25 anos atrás? Com quem que você começou, né? Começo sozinho no meu quarto durante 2 anos. Aí eu faço uma sociedade com a Maísa Betarello e a gente inicia um projeto ainda no meu quarto, chamado Sagaz, que era uma agência. E aí a gente, depois de uns 3, 4 meses, a gente já parte para um ponto nosso, enfim, aí começa já uma estrutura. Trabalhamos aí uns 2 anos e aí a gente desfaz a solução e ela segue com a marca Sagaz e aí surge a Dot. Então, quando eu falo 25 anos, eu conto, assim, para mim eu somo toda a trajetória e aí a gente inicia o projeto com a Dot. A Dot até recente, aí, uns 5, 6 anos, não sei precisar agora exatamente. Entra o sócio, que é o Biasoli, é um cara que já trabalhava conosco, é uma pessoa que os valores são muito similares ao nosso. E aí hoje a gente está lá numa equipe grande, aí mais de 20 pessoas, tem colaboradores de 18 anos, 16 anos, 15 anos, né? Então isso nos enche de orgulho aí, e esse é o nosso desafio, né? Fazer por merecer ter essa galera lá conosco. Legal, meu irmão. E mandar um abraço pro Biasoli. Biasoli, você é meu irmão também, cara. Mas esse cara eu precisava conversar em particular com ele. Sozinho, né? Sozinho. Ninguém vai saber. Ô Neto, mas me fala um pouquinho então da Dot de hoje. Nós falamos já de 25 anos. E hoje, qual que é a realidade da Dot? Cara, a realidade da Dot, o propósito nunca mudou, né?
a gente estava falando um pouco de missão, ele é o mesmo desde o início, que é fazer bem feito, né? E, então, o bem feito para nós, ele tem a ver conosco, né? Não tem a ver com o produto final, tem a ver com a gente se comprometer dentro das condições que tem, o tempo que tem, o recurso financeiro que tem para cada projeto, fazer a melhor entrega, nos dedicar integralmente, e mesmo que precise ser refeito o projeto, a gente refaz, indiferente se tem hora contabilizada para isso ou não. Então a nossa missão nunca mudou, né? Os valores mudaram, né? E a gente hoje tem um único valor, que é a confiança. Para nós, confiança é fundamental, e confiança de uma maneira concreta é integridade e intenção. É o que rege a gente nos últimos 6 anos, talvez, que a gente chegou nessa conclusão. Por que relacionamentos, tanto profissionais entre nós internamente e com o cliente, uns avançavam muito rápido, as entregas eram melhores, né? O cliente conseguia extrair o nosso melhor. E aí a gente chegou à conclusão que esse valor é o que faz a transformação nas nossas vidas profissionais e, consequentemente, nossas entregas. Legal, meu irmão. E assim, eu vejo que trabalhar com a DOT é sempre um grande prazer. E vocês têm isso mesmo no DNA, né, cara? E o que eu acho mais interessante é que a gente, daqui na produtora, a gente consegue fazer muito com pouco, cara. Tem projetos que são projetos tipo guerrilha, que são poucas pessoas, mas tem projetos maiores que a entrega é a mesma. Não é pelo fato da grana, e sim pelo amor em fazer. Isso é propósito, né, cara? Assim, a gente se propõe a fazer, e eu vou falar uma questão assim, às vezes é pouco dinheiro, né? E a gente tem um nível de responsabilidade, porque às vezes para quem tem pouco recurso, aquilo é essencial, é quase vital, né? Então, se o propósito está alinhado, se faz sentido o projeto, o valor, lógico, é o que rege os negócios, né? Mas não é o que muda a qualidade, né? Os projetos premiados, por exemplo, tem projetos que a gente fez agora, o último Sacramalt, assim, um projeto com recurso, porque era um projeto pequeno, então não fazia sentido fazer um grande investimento, eram 200 garrafas de cerveja só, então se olhar a receita que ele poderia gerar, é um recurso pequeno, e foi premiado, já 2 prêmios aí, a gente está indo para um terceiro agora, tá no short, né, não sabemos se vai pegar e tudo, então não tem uma relação direta, mais dinheiro, melhor, né? Tem a ver com alguns outros fatores além disso. E isso que você falou é tão interessante porque eu vi que a publicidade ela deu uma modificada, uma modernizada. Eu acho que com o celular na mão de qualquer um, ficou mais fácil de gerar um conteúdo até relevante. Sim. Porque o que manda hoje, que eu vejo, é muita narrativa. Às vezes não é uma câmera de cinema, igual nós temos aqui, ou é uma outra câmera com uma lente tal, mas é uma ideia bem executada. E essas ideias bem executadas geram prêmios, né? E vocês hoje aí têm prêmios nacional e internacional também. Sim. Como que a DOT visualizou tudo isso? Bom, a parte do conteúdo que você estava trazendo, ele transformou. Qual é a diferença hoje? Hoje o que pega muito é a verdade, é o relacionamento com essa audiência que você está trazendo. E aí esse tipo de conteúdo mais simples, né, na estética, tem muito valor hoje, né? A gente superou a ideia da perfeição e hoje talvez a mensagem, né, a verdade, ela superou a questão estética, né? E a parte de premiação a gente começa em 2017, a gente entra na Liga em 2013, que é uma rede de agências aí internacional. E a gente começa a andar nos eventos, conhecer outras agências, visitar outras agências, né, no Brasil, aí, Sul, Capital, Sudeste, Norte. E a gente começa a se relacionar, conhecer os trabalhos, a galera premiando, levando prêmio, a gente nunca tinha se tocado para isso, né? A gente é do trabalho, e aí a gente coloca isso sempre como prioridade. E aí em 2017 a gente consegue uma inscrição num prêmio, o primeiro prêmio nosso de digital, e a gente ganha um ouro. Caramba. Com a liquidação animal. E da Melanie aqui de Franca e tal. Foi muito legal. Né? Um trabalho tudo feito dentro da agência, como é uma liquidação também, com pouco recurso, né? As liquidações, ela tende a ter um orçamento mais enxuto, porque o objetivo é a liquidação, né? E dali a gente desperta para isso
E esse prêmio começa a reverberar. E a premiação, primeiro para nós, lógico, tem um valor simbólico, né? É maravilhoso, né? Para o nosso ego, vamos dizer, e para nortear que a gente talvez esteja afinado aí com as boas entregas do mercado, mas ele tem um efeito colateral também, que são empresas que acompanham a premiação e começam a procurar empresas que são premiadas. Então, uma empresa, um exemplo, de São Paulo, não conhece o mercado de Franca e ela vê que a empresa tem, sei lá, 10, 20, 30, 40 prêmios recorrentes, isso certifica de alguma forma e aumenta a confiança na agência. E os prêmios hoje, você falou prêmios nacional. E vocês tiveram alguns prêmios também internacionais. A gente tem mais de 20 internacional hoje. E um deles a gente até foi presencial, que foi no Chile, foi muito legal, foi uma experiência interessante, né? Mas hoje, porque você vai tendo contato com prêmios e outros prêmios vão abrindo possibilidade. Então a gente tem prêmio nas Américas, tem prêmio em todas as Américas, América do Sul, tem prêmios na Europa, né? A gente consegue hoje, esse ano a gente deve encerrar o ano aí com em torno de 15, 16 premiações. Uau! É muita coisa. E daqui de Franca pro mundo, galera. Isso aí. Quando vocês precisarem de uma agência de publicidade, tem o Neto, da DOT, que faz um trabalho incrível. Ô Neto, e assim, a agência tem uma especialidade, um trabalho que vocês gostam mais de executar ou não? Como que é a linha do dia a dia da produtora? O projeto nosso, né? Eu chamo de produto, né? Para ficar mais claro lá internamente. Nós temos a parte, são 4 esferas que eu chamo que funcionam bem na agência, né? A parte de gerenciamento, né? A nossa parte de atendimento hoje, ele é muito estratégico, ele soma muito com o cliente na operação, na construção do projeto e na operação interna. Então, isso nos qualifica hoje muito no mercado com prazo de entrega, organização, follow-up para o cliente, né? O cliente, ele hoje consegue extrair da DOT, além da entrega final, é o pré, até aquilo tá pronto, né? A gente tem uma parte que é conta hoje, que é a parte antiga muito volcada, a gente chamava de redação, né? Então, a parte de roteiro, parte de copy, conteúdos para site. Texto, geração de São Paulo compra muito da gente apresentações de empresas, né? Que você tem design, tem fotografia, tem textos. E hoje, meio digital, consome muito esse tipo de competência. Aí design, que é de onde a gente parte, então, muito reconhecido, muito consolidado, muito acionado, né? A parte de brand hoje talvez seja o produto mais reconhecido da agência, né? Muitos clientes procuram a gente para desenvolver o seu brand ou para fazer um rebrand, né? A hora que ele está precisando fazer aquela virada no negócio dele, transmitir uma novidade ao mercado, né? E a parte de ads, que é a mídia, né? A gente tem, que também é um diferencial para alguns clientes, como a gente tem essa jornada longa e a gente vem da era antes do digital, a gente tem muita experiência na parte impressa. Então, parte de resolução, técnica, diagramação, contraste, né? Que a gente vai falar de legibilidade, né? Então a gente tem essa parte e aí, consequentemente, a gente também tem a experiência da mídia. A mídia mesmo, mídia, rádio, jornal, né? A gente, revista ainda tem, a gente está com projeto outdoor, enfim. E a mídia online, hoje, principalmente, que são voltadas tanto B2B, né? Para as pessoas alcançarem o número maior de pessoas, e a parte de e-commerce. E hoje, assim, a carteira de clientes da DOT é eclética, não é só um segmento? Eclética. Uma coisa que é muito legal que transformou o início não, eu tenho uma recordação até de um painel que a gente tinha de clientes na agência, antes da gente mudar para onde a gente é hoje. Ela se compunha de varejo físico na época, né? O e-commerce era muito embrionário, e indústria. Se você olhar hoje o painel de clientes da agência, 60% é serviço. Né? Serviço 2013, que eu tenho essa recordação, serviço não fazia parte de carteira, serviço tinha um modelo diferente. Hoje o serviço cresceu muito, Franca é um polo forte, e Brasil todo, né? A parte de serviço desenvolveu muito, talvez seja hoje o que mais consome da agência, volume de trabalho é a parte de serviço, que é muito legal.
Como eu vejo na publicidade, teve essa evolução, no audiovisual também teve muita evolução, saímos do analógico para o digital. Eu vejo que os outros mercados também estão ganhando espaço. E o mais interessante é você ver que esses mercados têm potencial, têm investimento, que antes até então eles não tinham, ou talvez eles não tinham nem oportunidade de onde divulgar, porque as mídias antigamente a gente via que era muito elitizada, ou era na televisão, ou era no outdoor, ou era no jornal. Hoje, com a internet, igual você falou, trabalhando as mídias sociais, trabalhando algo digital, todo mundo tem acesso, todo mundo tem voz. Não é democrático, né? A mídia era muito cara e era para poucos, né? Por isso que talvez o serviço não enquadrava. E hoje a gente tem lá, vamos supor, um dos clientes MVB, é um case muito legal, eles fazem um trabalho maravilhoso, é um escritório de advocacia, é sensacional, assim, eles performam na internet como muitas empresas, um exemplo, na área de varejo ou indústria, não conseguem performar. Eles se dão muito bem com a mídia digital e fazem dela um canal relevante, de alcance, né, de promover eles como marca muito forte. E é um escritório de advocacia. Escritório de advocacia. Legal, eles atendem no Brasil todo. Tem no Brasil todo. E tem alguns segmentos que são complexos de fazer comunicação, né? Tipo advocacia, a parte médica também. Sim. E como que vocês fazem essa leitura para atender esse mercado? Hoje a gente tem uma vantagem, a capacidade que a gente tem de estudar, ela é muito fácil, né? Eu estava conversando com o Pini, né, que era um professor da faculdade na época. A gente está com um projeto encaminhando aí, junto com o Marcelo Jordão, enfim. E aí eu encontrei ele, né, aí falando sobre arte, o projeto, né? E não precisa mais ir numa biblioteca, ler um livro, pesquisar. Hoje você tem muita fonte de informação. Então, quando a gente pega setores, como você falou, da área de saúde, advocacia, setores que têm uma restrição na área de comunicação, a gente consegue hoje rapidamente entender sobre, adaptar e entregar conteúdo. Mas funciona bem, porque as pessoas hoje estão muito interessadas em saber sobre o assunto e não exatamente o que você vende, né? Então, para esse tipo de conteúdo, é até mais fácil gerar material relevante, né? Que seja interessante, porque tem muita as pessoas a aprender com esse tipo de conteúdo. E o audiovisual, falando na questão do vídeo em si, ele tem ajudado vocês a levar essa mensagem para as pessoas, porque eu vejo que um vídeo, ele tem uma abrangência muito maior do que talvez um post estático ou uma foto. E é por isso que a gente está nesse segmento há 18 anos, porque a gente acredita que a comunicação através do vídeo, ele rompe fronteiras, desde aquela época. E como que o vídeo tem ajudado vocês no dia a dia na comunicação? Assim, tudo tem o seu papel, e o vídeo hoje ele tem uma vantagem, sempre houve a vantagem. Qual a vantagem? As plataformas são muito predispostas a esse formato, né? Então, com a vinda das redes, principalmente dentro de um celular, o vídeo se tornou hoje talvez o conteúdo de maior relevância para alcançar um número maior de pessoas, né? E hoje, o que conseguir produzir de vídeo, todo mundo quer, né? O cuidado que é um formato mais caro para desenvolvimento, né? O tempo para desenvolver perto de um outro conteúdo, de outro formato, ele é maior, precisa de uma produção, de uma organização, de equipamento, né? Uma técnica mais apurada. Exato. Mas talvez é o melhor formato, né? Os outros formatos eles ajudam, por exemplo, para conversão, o estático funciona muito bem. A pessoa que já entendeu, ela já chegou à conclusão que ela precisa daquele serviço, daquele produto, aí o estático funciona muito bem. Então cada um tem um papel aí nessa jornada aí junto ao consumidor, ao seu cliente. Mas o vídeo hoje é a plataforma, né? É a ferramenta dentro das plataformas. E eu vejo que o vídeo também, ele tem multiformatos, e isso também ajuda a entregar qualquer conteúdo, né? O desafio fica pra gente, agora eu quero vertical, agora eu quero horizontal. Daqui uns dias nós vamos ter que gravar, sei lá, de diversas formas para poder entregar esses conteúdos. E sabe o que eu vejo, assim, de muito relevante na publicidade? O vídeo, ele entrega muito, ele comunica muito, e você não precisa fazer só um vídeo, porque um vídeo só, às vezes ele não performa tanto. Você tem que fazer um vídeo falando de
um assunto, depois outro, porque essa série de conteúdos facilita a entrega para o cliente, facilita o entendimento. Por exemplo, você pode colocar uma dica no outro você coloca uma dor e assim por diante. Aí você vai conseguindo masterizar mais esse conteúdo, né? Que seria entregar o que você quer passar para mais pessoas. Sim. Pode ser que ajude a esclarecer uma dúvida e reforça a mensagem, né? Reforça a comunicação para no final gerar vendas. É isso aí, são pílulas, a gente chama ela de pílulas, né? Então, ao invés de você pegar um conteúdo extenso com vários assuntos, você fraciona ele em pílulas, porque o comportamento hoje das redes sociais é essa. São pequenos, são shorts. São trechos, né? São shorts, são trechos, são cortes, né? São short vídeos, pequenos vídeos de assuntos. Por quê? O objetivo do vídeo, como a gente falou, que é um conteúdo mais descoberto, como ele é para alcançar um número maior de pessoas, em maioria das vezes, eu me conecto com aquela marca. Ela falou, me interessa. A partir daí eu vou buscar mais sobre aquela marca. E aí eu vou buscar outros formatos, um e-book, um impresso, ler um carrossel, entrar no site, enfim, no canal que seja, pedir uma apresentação da empresa, né, ou conhecer mais o negócio. Então ele funciona muito bem, fracionado, né? Você falou sobre vertical e horizontal, é muito legal, porque hoje, se a gente pegar uma geração mais nova, é incrível, né? Você pede para tirar uma foto, ele já pega o celular na vertical, né? Assim, a gente consegue saber a geração da pessoa pelo jeito que ela posiciona o celular, né? Exato. Deitou, já tá na geração já passada, né? Tirou de pé, já é a geração mais nova. E quando a gente começou aqui a produzir vídeo, o formato era 4x3. Que hoje tem esse formato que é 3x4, porque ele é vertical, né? E aí, cara, era um desafio, porque era muito estreito. De repente, colocaram o wide. Uau! Maravilhoso! Pra filme, perfeito. Fotografia, regra do terço e tal. Agora, inverte isso. É isso aí. Aí você fala, beleza, inverti, achei. Mas agora tem as margens. Isso aí. E aí, cara, a fotografia, assim, falando da estética, ela existe. Mas você tem que se adequar a esses novos veículos, esses novos meios, porque senão você tá fora. Não adianta você fazer um formato só e entregar. Ele não performa. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, Neto, é que no passado, as pessoas, vamos falar das indústrias, elas faziam 2 grandes campanhas no ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Ou talvez até mais. Mas eram 2 bem marcadas e eles investiam muito. Hoje, como que tá a realidade disso? A realidade mudou, né? Isso tem a ver com, na minha visão, não tem a ver com uma mudança do mercado, tem a ver com um amadurecimento empresarial. De que adianta eu ter um excelente Natal e bater 150% de uma meta e eu ter um janeiro que eu bato 70% negativo? Então, hoje uma operação de saque, um exemplo, né? Tá se discutindo muito das blacks agora, se é black, se não é. Não é isso, é que as empresas estão entendendo que quando eu faço uma alavancagem muito forte num período curto, eu tensiono muito alguns setores. Então eu pego saque, atendimento, quando é online, né, um saque, ou quando é um presencial, eu tensiono muitos setores, talvez eu entregue uma experiência ruim para o meu cliente, porque está tudo muito tensionado, né? Os gargalos evidenciam demais, e aí depois eu tenho uma sazonalidade baixa. Então as empresas estão, de muitos anos para cá já, olhando o ano. Planejamento anual. E não o momento. Então é mais fácil ela atingir o resultado no final do ano, fazendo todo mês um bom mês, do que ter 2 grandes picos no ano, onde a produção, a parte de atendimento, a parte de serviço, de relacionamento, seja lá qual for, a logística, né? A Black tem impactado muito logística hoje e não entrega às vezes o melhor. Então mudou um pouco, isso tem a ver talvez com um nível mais maduro de gestão empresarial do que aquele mês a mês. Termina 31, o que eu vou fazer agora? Hoje já tem um planejamento melhor, você organiza melhor os processos da empresa, você oferece melhor uma experiência para o cliente, né? Porque você não atende mal, entrega mais rápido, enfim, é isso aí. E eu enxergo que o dinamismo da publicidade tem que acompanhar essa evolução também dos empresários, porque você tem que trabalhar novas datas, criar novas tendências que até então não eram tão exploradas, né? E todos querem vender todos os meses. Então, tá aí o desafio da publicidade, da produção de conteúdo, ressaltar os diferenciais, o que a marca tem de relevante para
para apresentar. E é muito legal porque aí eu vou uma visão muito, muito particular assim. Eu não vejo tanto as datas serem a mola propulsora do resultado, como era. Então, se você pegar hoje um Dia das Mães, ele não é mais como era. Igual era o segundo Natal. Essa era a visão. Não é isso. Você pegar talvez um Dia das Mães e um Dia dos Namorados e um março, eles são muito próximos no resultado final do negócio, tá? Então, assim, as datas, elas são mais institucionais para transmitir a mensagem que a empresa tem, o que ela tem de valores, né, assim, em relação às pessoas e tudo mais, do que necessariamente um lançamento de um produto ou de um serviço para a data. Não se planeja mais tanto focado na data. E isso é muito legal, porque se a gente pegar no ano, talvez nós temos 4, 5 datas. E precisa ser feito 12 meses. Exato. Então a gente tinha uma época que era muito interessante. Passava-se Dia dos Pais, que a gente estava falando aí os primeiros 10 dias de agosto, sempre, né, no começo de agosto, no máximo 10 dias, ali 8, 7, né? A gente tinha uma outra data que era crianças, pouco expressiva para o mercado como um todo, a não ser quem é muito focado e segmentado para isso, e depois só o Natal. Então imagina, de agosto a dezembro, você cozinhar o galo esperando o Natal para fazer o seu resultado de novo. Então, assim, essa mudança, eu acredito que ela tem um efeito onde as empresas procuram o consumidor, o mercado dela, quando é cliente, né, B2B, ou quando é consumidor B2C, ela procura a todo momento, com novidades, né, assim, resgatar esse cliente, oferecer um produto novo, um serviço novo, uma novidade, um porquê a mais, e não necessariamente vinculado a uma data sazonal aí que o mercado se cria, né? Qual o grande desafio ou qual o olhar para o futuro que vocês estão já mirando no ano de 2026? Cara, eu acho que o olhar que a gente tem hoje deve ser o olhar de 99% dos negócios no Brasil e fora do Brasil, que são pessoas, né? Eu acredito que o desafio da DOT e de todas as empresas é ser cada vez mais atraente para essas pessoas, para que elas continuem conosco, trabalhando, colaborando, né, para um projeto coletivo e desenvolver estruturas de plano de carreira, ambiente para as pessoas, dar ferramentas para que elas consigam entregar o seu melhor, para que a gente consiga sempre ter talentos e pessoas competentes junto conosco lá. Show! Meu irmão, nosso programa aqui tá chegando ao fim e assim, gostaria de agradecer muito você por ter participado desse terceiro EloCast. É um marco para nós que a gente está entrando nessa parte de gerar conteúdo também espontâneo aqui para a produtora e trazer as pessoas que fizeram parte da nossa história, que fazem parte da nossa história. É uma imensa gratidão poder atender você, a sua empresa, os seus colaboradores. É sempre uma alegria muito grande estar próximo de vocês. Nos projetos que a gente encabeça junto, é muita alegria, muita satisfação. Meu irmão, agradeço demais por tudo, viu? Cara, eu que agradeço. Assim, a hora que você me ligou, a gente tem muita história junto, né? Eu acredito que a gente tem muito valor próximo como profissional. Eu tenho sempre ótimas lembranças. A gente trabalha muito duro para entregar bem feito e eu acho que você faz parte também dessa filosofia. Então eu te agradeço aí, conta sempre comigo lá e com a DOT. Fechou, meu irmão. Valeu. Pessoal, obrigado por vocês terem assistido esse podcast. É uma satisfação imensa trazer pessoas como o Neto aqui, que tem uma história relevante na publicidade, no mercado de Franca e no mercado brasileiro e internacional. Fechou, pessoal? Valeu, família! Até o próximo EloCast.